Cidade Verde Esporte tocando em um assunto que é pertinente. A gente todo dia bate na mesma situação. Lindolfo Monteiro, que é hoje uma vergonha para o Brasil, o único estádio que absorve uma rodoviária rural. E com a palavra o secretário municipal de Esportes e Lazer, em nome da Prefeitura Municipal de Teresina. Secretário, o que é que você vai fazer pelo Lindolfo Monteiro, que clama por uma reforma, não a ampliação da sua estrutura, mas uma reforma digna? Bom, o Lindolfo Monteiro é uma coxa de retalho, né? O que foi que aconteceu? Era um campo de várzea, e aí foi um prefeito, botou o meio fio, depois o outro botou a trave, e foi sendo feito, né, por partes. Fizeram a geral, fizeram a arquibancada, botaram a iluminação, e na realidade ele não atende nem o Estatuto dos Torcedores, por quê? Porque não tem nem interligação, não tem rota de fuga. Se você quiser adequar o futebol brasileiro, você tem que destruir, ou seja, cortar todo e fazer adequado com as exigências atuais, certo? O que é que acontece? O município não tem esse dinheiro, certo? E aí a gente vem batendo com aquela manutenção. O que é que pode ser feito? Um projeto, inclusive agora a gente está indo lá no PV visitar, eu tive agora com o Amauri, lá que é o secretário de Esporte de Viçosa, e a gente está marcando uma visita ao PV que foi reformado agora. O PV hoje tem uma capacidade de 18 mil pessoas. O PV foi reformado há 3 anos atrás. Quando o senhor fala sobre o Lindolfo Monteiro, que a gente não consegue reformar o Lindolfo Monteiro e deixá-lo adequado ao Estatuto do Torcedor. Mas o que mais se pergunta em relação ao Lindolfo Monteiro é sobre o seu vestiário, que hoje tem capacidade só para 2 equipes, e se você conseguir modernizar aquela situação, dá para atender sim ao Estatuto do Torcedor. Hoje o estádio Lindolfo Monteiro é o único estádio do Brasil ainda com alambrado. Hoje não se usa mais alambrado, você sabe que hoje é vidro ao redor, né? E a parte elétrica e hidráulica, somente isso que falta no Lindolfo Monteiro. E o principal, que é um clamor nosso da crônica esportiva, até do jornalismo, de um modo em geral, porque nós temos amigos nossos que vão para o Lindolfo Monteiro, é a questão da rodoviária rural, que não dá para se conviver com porco, galinha, só está faltando colocar boi na porta do Lindolfo Monteiro. Virou um armazém o Lindolfo Monteiro. Isso. Não, isso aí é uma coisa, uma situação que é vexatória realmente. Agora, o que é que a gente tem que entender? No caso da rodoviária rural, ela não deveria ter sido instalada. Foi. A partir do momento que foi instalada, nós temos o maior problema agora de trazer o pessoal da zona rural, que eles têm a parte mercantilista dele, de pegar suprimentos para os seus pequenos comércios e trazer esses suprimentos que eles têm na zona rural para vender aqui. Então tem que ser no centro. A especulação imobiliária, nós não temos atualmente em Teresina áreas para ser adequada para a rodoviária rural, mas isso está sendo feito. Recentemente agora nós tivemos 2 projetos para o Lindolfo Monteiro para fazer ele modulado. Agora, se nós não tivermos a participação de emendas parlamentares, se não tiver o governo federal, por exemplo, a Federação Piauiense de Judô, junto ao Ministério dos Esportes, conseguiu 3,5 milhões agora para a gente fazer o treinamento da SARA. A de badminton, 3,8 milhões. Federação de badminton. Federação de futsal, através do Marlon Sampaio, conseguiu agora 1,8 milhão para fazer o de futsal. O do ciclismo fechamos agora com 1 milhão. Eu acho que junto à federação, né, junto à Federação de Futebol do Piauí, poderia se pensar em trazer alguma verba federal para a gente melhorar o Lindolfo Monteiro. Mas quem reformou o PV lá em Fortaleza foi a Prefeitura Municipal. Não, eu não conheço a história. Tô falando Eu conheço em loco, entendeu? Mas falando... o Campeonato Piauiense começa em março. Até lá não dá para adequar o Lindolfo Monteiro de uma menor situação, tirar aquela rodoviária rural de lá? Não tem condição de tirar, porque você tem que colocar o pessoal da zona rural, hoje, eles são munícipes iguais a gente da zona urbana. Nós não podemos pegar e jogá-lo em qualquer lugar. Nós temos que arranjar um local que eles possam ficar. Nós temos que olhar também o Teresina como um todo. Mas há 2 anos que se procura um local e nunca foi encontrado esse local? Não, 8 anos. 8 anos, né? 8 anos, né? 8 anos. É difícil, é como eu estou falando, no centro é difícil porque nós não temos, a prefeitura mas não quem tem. paga, o senhor é esportista, é torcedor do Piauí Esporte Clube, mas quem paga o pato é sempre o esporte, é sempre a cultura. Eu sei. Veja bem, você utiliza o Lindolfo Monteiro 4 meses. 4 meses. Então, nós temos um futebol capenga, que continua nos mesmos erros de importar jogadores. Nós tivemos agora a decisão do Sub-15. Desses meninos, 3 foram direto para o Náutico. Não tinha um clube do Piauí, um clube da capital olhando esses garotos. Fizemos agora, foram 69 equipes do Sub-15
com 1.750 atletas agora, não tem um clube de futebol daqui pegando. Então a gente continua pegando, trazendo um clube montado, passa 4 meses aqui e vai embora. Não fica nada para o futebol do Piauí. Eu acho que a gente tem que fazer o meia-culpa, todo mundo. Concordo com o senhor. A imprensa, Mas os clubes. São Luís, a revitalização do futebol maranhense começou com a reforma do Castelão, foram 52 milhões, e uma reforma do Nozinho Santos com 9 milhões por aí. Aí depois veio o Sampaio Corrêa com aquela estrutura toda e fez uma revolução no futebol maranhense. E agora o River está copiando. Vai dar certo em 2015, está fazendo isso. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Eu acredito que a reforma tem que ser de cabeça, é cultural. O esporte do Piauí, como está sendo feito há mais de 15 anos, são os mesmos erros. Isso inclui também o poder público, a própria CEMEL, a prefeitura, o governo do estado, os políticos, a imprensa, os clubes de futebol. Se a gente não sentar para resolver e ficar apontando falha, é complicado, fica muito difícil. Eu acho que a gente tem que fazer uma reunião, um fórum municipal de esporte, um fórum estadual de esporte e ver como fazer. Nós estamos aí, por exemplo, o Verdão com mais de 10 anos fechado, tá certo? O Albertão ficou fechado também. Qual é a estrutura do Albertão? Então a gente tem que fazer uma meia-culpa. Todo mundo tem que trabalhar pelo esporte, cada um fazendo a sua parte. Certo? Então não tem condição da gente ter essa rodoviária daqui a 4 meses, sabe? Nós estamos indo lá no PV, porque a gente vai ver o estádio. Foi uma determinação do prefeito para a gente dar uma olhada no estádio. Nós já entramos em contato com a Secretaria de Esporte de Fortaleza, provavelmente daqui a uns 15 dias, 10 a 15 dias, nós estamos visitando lá para ver essa obra, falar com o arquiteto. E a ideia é essa, da gente fazer um trabalho modulado, não de destruir o Lindolfo Monteiro, mas a gente fazer por parcela. Eu reconheço que o estádio não está adequado ao estatuto do torcedor. Não está, não existe a possibilidade, porque ele é uma coxa de retalho. Ele foi construído dessa base.